Já estás bem, ou Bruno? Já respirei um bocadinho. Pá, é muito engraçado. Deixa eu tirar aqui o modo. Aquilo é muito engraçado. Você é de partir a boca aqui mesmo. Muito engraçado, muito engraçado. Queres partilhar com as 3 pessoas que estão a ver? O que é que é? Não, é melhor não. Não, deixa É melhor não. Estamos bem, É melhor estamos não, bem. mas dá vontade de chorar. O Ricardo está sempre a cair. O Ricardo está sempre a cair. Eu não sei se já partilhei. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ele não é. Não estou a perceber nada disto. Olá. Tu ou sais ou entras. Não, isto hoje, sim, senhor. Hoje está bonito. Olha, vamos só contar um segredo. O problema não está na internet dele, sou eu que o estou a tirar e a pôr, e ele pensa que é a internet dele que está com problemas, que ele desligou-se. Ele desligou-se outra vez. Não faças isso, Marco, não faças isso. Já chega, pá, já chega, senão o moço vai desistir. O Ricardo vai desligar outra vez o router e vai dar 10 minutos para entrar e a culpa é tua. Muito bem, pessoal, muito bem. Está a começar bem. Já me está a começar a dor a cabeça de rir. Vamos lá. Olha, está aí. Olha, ele está aí. Olha aí, parem de falar mal de mim. Ai, cartinho. Já estás, Ricardo, já estás aí. Estou olhando para estou. Não, isto não está fácil, então como é que é, Marco? Não. O homem fica. É para ficar agora? Pá, eu acho que sim, não sei. Parece aqueles jogadores que estão sempre no chão, mano. E puma outra vez. Bem, maltinha, vamos começar o 11, já está aí pessoal a entrar. A Daniela quer saber porque é que nós estávamos a rir tanto, mas nós não vamos dizer. É melhor não. Ricardo, agora é para ficar. Parece aqueles jogadores que estão sempre a cair. Vamos todos juntos agora, braços no ar. Parece que eles estão sempre a cair. Pá. Bem, Altinha, vamos partilhar isso, que é para o pessoal se chegar aí ao 11. Vamos lá falar de futebol. Temos a jornada, temos notícias do dia de hoje. Temos a jornada da Primeira Liga que se aproxima do fim, não é? Faltam 4, se não me engano, 4 jornadas. Esta semana é um clássico. Por isso há coisas muito interessantes para falar. Vamos começar o achómetro de hoje com a notícia do Mr. José Mourinho. Pá, eu queria começar com isto. Mourinho já arranjou trabalho. Não teve muito tempo no Fundo de Desemprego. Eu não o vi ali no Centro de Emprego de Valongo, o homenzinho não teve muito tempo no Fundo de Desemprego. Já arranjou trabalho e assinou pela AC Roma um contrato de 3 anos, se não me engano. Acho que são 3. Ele falou com o Tiago Pinto e decidiu aceitar pelo projeto que a Roma apresenta. Marco, dá boa noite aí ao pessoal e vais começar tu a esmiuçar aí esta notícia. Estou a chão sobre isto, sobre o Mourinho na Roma. Eu acho que nós já na altura do despedimento do Mourinho, eu não me lembro se nós falámos isto off the record ou se falámos aqui, mas tínhamos comentado que se calhar logo que seria muito difícil para ele arranjar em Inglaterra, não é? Para ser em Inglaterra, se calhar fosse uma equipa do meio da tabela. E que uma das coisas que poderia fazer sentido era eu dar um passo atrás e tentar, neste momento, um campeonato que está uns furos abaixo, não é? Que é o campeonato italiano, e onde ele foi já muito feliz. Existe muito aquele provérbio que não voltes onde já foste feliz, mas pronto, ele volta ao campeonato italiano. Parece-me ser, tendo em conta que ele está num futebol muito pragmático e muito tático, parece-me ser um campeonato onde ele possa ter algum sucesso com isso. No entanto, eu acho que ele vai para uma equipa que um dos pontos fracos dela é exatamente a defesa, que acho que é onde a Roma tem maior dificuldades e poderá ter uma maior pecha no plantel. Agora, tendo em conta que eles estão a apostar no Mourinho, suponho que também vão querer reforçar a equipa de acordo com a missão do treinador que contrataram. Sim. E acho que vai trazer um interesse adicional ao campeonato italiano e vamos ver como é que ele vai ser.
Marco, até porque o próprio Mourinho hoje fala que o que o atraiu na Roma, para além dos adeptos, mas isso é conversa, como diz o outro povo hidronês, mas que o projeto que lhe foi apresentado pela direção foi um projeto aliciante e com certeza devem ter falado dos jogadores. Até porque a Roma, até mesmo em termos de competições europeias, não está nada fácil para ir. E eu até acho que é uma equipa, eles até têm uma equipa interessante, sinceramente. Meio campo para a frente, acho que tem o Pellegrini, tem o Cristante, que é um jogador interessante, tem o Zaniolo, que está a regressar agora de uma lesão muito grave. Pá, eles tiveram emprestados o Under ao Leicester e o Kluivert ao Leipzig, que eu acho que são jogadores também com potencial, podem ser úteis. Sim. Pá, agora acho que talvez, principalmente na parte da defesa, tem que reforçar. Muito bem, Ricardo, que o nosso colega o Nuno Silva, ele pergunta, sou eu que acho que o Mourinho é um treinador com ideias ultrapassadas? Ele depois até afirma que prevê para mais uma indemnização milionária para o ano. O que é que te parece? É realmente ideias ultrapassadas? Como é que vês esta notícia? Eu a ti pergunto sempre como é que vês, pá. É que eu digo isso e depois... Estás a arranjar lenha para te queimares, pá. Pois é. Estás. Não, mas o que é que... Concordas com esta opinião do Nuno Silva? É assim, eu não vou dizer que concordo, porque acho que o ponto forte de Mourinho é mesmo a capacidade, ou seja, a parte defensiva que consegue desenvolver nas equipas, se bem que o Tottenham também tem tido uma época difícil a esse nível, e também o espírito de grupo. Acho que se calhar é mais aí que ele está a ter algumas dificuldades, embora ele tenha, ou pelo menos seja de conhecimento geral, que ele consegue cativar muitos jogadores. Os últimos anos têm mostrado na verdade uma falência dessa capacidade de Mourinho. Eu acho que o conjunto que o Mourinho terá neste momento, ou pelo menos olhando para aquilo que é o plantel da Roma, é interessante nesse aspecto. Tem jogadores bastante experientes e sabe-se que ele gosta de trabalhar esse tipo de jogadores, e acho que isso aí será uma mais-valia para a forma como ele costuma organizar as equipas. A única nota que eu deixo extra em relação a isso, ou seja, não acho que seja ultrapassado, em suma, não acho que seja um treinador ultrapassado, e acho que tem aqui uma boa oportunidade para voltar a mostrar o que vale. Mas, Ricardo, não achas que ele perdeu aquilo onde era mais forte, que era na ligação que conseguia criar com os jogadores? Não achas que... Não, era isso que eu queria dizer. Eu acho que o tipo de jogadores que ele tem encontrado, jogadores, como é que é dizer... que já se aproximam mais daquela onda de socialite, não é? Exatamente, os jogadores mais instagramers que noutros tempos. Eu acho que a Roma tem esse cariz de ser uma equipa com alguns jogadores mais experientes, e isso aí será benéfico para a forma como ele costuma trabalhar. À parte disso, eu só queria deixar aqui mais uma nota. Força. Diz, Helder. Não, força, deixa. Eu ia dizer, a última coisa que eu ia dizer em relação ao Mourinho era que acho estranho esta parte de vermos o treinador anunciado antes do final da época, ou enquanto um outro treinador ainda está no cargo. Isso aí é que eu acho que, pelo menos a mim, não caiu muito bem. A Roma também tem muito a ganhar nem a perder, pá. Neste momento, tanto dá como se deu. Eu por acaso até acho que no sentido de planear a época, eu até acho que faz algum sentido, porque eles já estavam anunciados, eles anunciaram primeiro que Paulo Fonseca só ia ficar até o final da época, e depois anunciaram logo que já tinham um substituto para o Paulo Fonseca. Sim, já estava tudo preparado. Até mostra algum planeamento e preparação para aquilo que vai ser a próxima. Certo, em todo o caso eu não deixo de achar estranho ver um treinador anunciado com tudo. Não é pelo menos normal, mas eu até acho que é uma coisa correta. Não acho. Sim, mas a tabela classificativa... Sim, mas podias perfeitamente saber isto e não anunciar, é só isso que eu estou a dizer. Sim, mas a tabela classificativa também dá-lhes conforto para que eles possam fazer isto. Porque eles estão... A Roma neste momento tem 55 pontos, meu. Eles estão em sétimo lugar, muito longe até das competições europeias. Por acaso,
Pá, até Então isso. é 9 pontos da base, 9 ou Sim, 10. está muito complicado. 9 pontos, 9 pontos da Lazio, 9, mas só- 64. Não, a 9, Lazio mas só está em estão 12 em jogo. 9, mas só estão 12 em jogo. É complicado. Bruno, José Mourinho, Mr. José Mourinho vai para a Roma, eu concordo ali com o Nuno Silva, e um treinador, eu acho que a Roma também é um clube com troféus antigos, não sei se estão a perceber o que eu quero dizer, é uma equipa com troféus antigos, precisa de um E não renovo, muitos. eu acho, sim, E e não muitos, E não muitos. eu acho que sinceramente junta-se, como é que se costuma dizer, a fome à vontade de comer, não é? Porque o Mourinho precisa de uma Roma, neste momento, e a Roma precisa de um Mourinho. Como é que viste esta notícia de hoje? Olha, fiquei um pouco admirado quando soube da notícia. Por outro lado, acho que o Mourinho poderá aqui dar um novelá à sua carreira, porque no fundo ele estagnou a sua carreira. E o que ele procura aqui é num campeonato onde já foi feliz. Ele é muito bem visto em Itália. É preciso relembrar que ele em Itália ganha tudo no Inter de Milão. Um Inter de Milão que, eu não tenho certeza agora, mas acho que não era campeão europeu há cerca de 50 anos ou coisa do género. Não tenho agora aqui os dados. Há muitos anos. E ele consegue portanto, transformar aquele Inter que estava um pouco moribundo numa equipa campeã europeia. Com jogadores, como o Ricardo disse há pouco, com experiência, mas é que eu queria tocar aqui no fundamental. É que eram jogadores com experiência, mas eram jogadores com mentalidade diferente dos jogadores que temos hoje em dia. E eu acho que é aqui que está a pecar o Mourinho. Eu trouxe aqui uma coisa muito interessante para vocês verem. Este livro, Mourinho, Porquê Tantas Vitórias? Foi-me oferecido pela nossa repórter de campo, aqui há uns anos valentes. Bruno, aproxima aí um bocadinho. Não sei se já conseguem ver. Pronto. Peraí. Depois, se quiserem, eu empresto-vos o livro. É muito interessante e fala muito dos pontos fortes do Mourinho. Essencialmente o que é? Essencialmente na parte psicológica. Aí é que era o grande fenómeno do Mourinho. Mourinho não quer dizer que seja mau taticamente, não é isso que está em questão. Não é. Não é, mas o que o Mourinho percebia e tentava ler era sempre os efeitos psicológicos do comportamento humano. Em quê? Em contexto desportivo. Que é totalmente diferente do fenómeno da sociedade, mas aproxima-se muito disso. E ele lia muito o que eram esses efeitos psicológicos. Percebes? E, no fundo, ele tentava perceber a autoconfiança do jogador, a motivação que o jogador tinha, o próprio ego do jogador, que hoje em dia, o ego do jogador é totalmente diferente do ego do jogador há 15 anos atrás. E eu acho que é aqui que o Mourinho não se conseguiu, não sei se faltou atualização, não sei se o próprio Mourinho não consegue enquadrar a sua personalidade com o que é o estereotipo do jogador hoje em dia, mas o Mourinho está a ter essa dificuldade, porque o ser humano, jogador, mudou, deixou de ser muito aquele jogador mais que ele conseguia moldar facilmente. Ele pegava no Paulo Ferreira, no Ricardo Carvalho, no próprio Milito. Os jogadores competiam, não é, Bruno? Os jogadores competiam muito mais do que hoje. O próprio Milito, recordaram o Milito, aquilo que foi com o Mourinho, aquilo que era antes de Mourinho. Eu, por acaso, uma das imagens mais fortes que eu tenho da liderança dele é o Materazzi, naquela época em que o Inter é campeão. E o Materazzi até faz poucos jogos, não era um jogador muito utilizado. E quando o Mourinho anuncia a sua saída do Inter, ele se desfaz em lágrimas. Não? Bruno, só para dar reforço ao que tu estavas a falar sobre o Mourinho ter conhecimento psicológico dos jogadores, o Diego Milito hoje fala isto, ele diz isto, e passa a citar: ele é muito próximo de todos os jogadores, percebe a importância de todos os momentos e consegue perceber o que vai na cabeça do plantel. É por isso que é um dos melhores treinadores do mundo. Helder, se vocês me derem 2 minutos, eu vou-vos contar rapidamente uma história. Eu acho que até vi neste livro. Eu cheguei a ler, não sei se foi neste, mas sobre o Maniche. Esta história ficou muito conhecida. O Mourinho conheceu o Maniche na altura em que estava no Benfica, quando o Mourinho se estreia como treinador, e percebeu que o Maniche era bom jogador, mas tinha características psicológicas, um pouco, vamos dizer isto, frágeis. E o Mourinho, quando leva para o Porto, percebe como é que vai trabalhar com ele. Mais que trabalhar o Maniche taticamente em campo, o que ele fazia era, na semana dos grandes jogos, pôr o Maniche maluco da cabeça. Ele insultava o Maniche nos treinos. Ele chegou a dizer ao Costinha:
Se ele vier atrás de mim, agarro, que eu vou pôr o tolinho para ele no domingo arrebentar com isto. O que é certo é que o Mourinho insultava nos treinos, dizia que ele era uma besta, que não fazia nada em condições. Para quê? Para picar o Maniche. E o Maniche chegava aos jogos grandes, e ele recorda até um jogo contra o Sporting, que o Porto ganha 1-0 em Alvalade com o gol do Maniche. Ele fazia isso porque, psicologicamente, o Maniche conseguia ser assim moldado. E o Mourinho era muito forte nisso. E ele conseguia ler como era a pessoa e trabalhava psicologicamente a pessoa durante a semana como ele queria. E é isso que ele está a falhar hoje em dia. Desculpa. Aliás, eu ouvi isso. Aliás, ouvimos ao Bruno isso numa palestra do Vítor Bahia. Não sei se tu recordas disso. Há uns anos atrás. Pá. Eu acho que o Vítor deve-se lembrar. O Vítor Ferreira está aí, ele deve-se lembrar dessa palestra. Mas, Bruno, só para terminar, achas que este é ou vai ao raixa do José Mourinho na Roma? Por acaso, eu digo isto porque o Marco à tarde disse uma coisa muito interessante. Ou o Mourinho consegue se ingrar na Roma e... não vamos ser sinceros, não é por a Roma ser campeã da Série A. Então, acho que aí seria um exagero e burrice, se me permitem, da própria direção. Mas, quer dizer, se não se safar na Série A, só mesmo regressar a Portugal ou ainda a um campeonato mais periférico, não te parece isso? Parece, sinceramente. Por isso é que eu acabei de dizer que ele até acabou por escolher bem por causa da reputação que tem em Itália, mas se falhar vai ser complicado depois ele conseguir regressar a um grande europeu. Porque para mim, se ele consegue fazer um bom trabalho na Roma, atenção que ele ainda pode regressar a um tubarão europeu. Agora, se ele falha, sabes onde é que eu vejo muito portas abertas para ele? Ou seleções, ou no Médio Oriente, nos países árabes, etc, etc. Não é? Exatamente. Para ganhar. Exatamente. Agora, em termos europeus, tubarões, começa a porta a fechar-se. Caso ele não siga no Roma. Eu que sou fã do Mourinho, acho que sim, acho que ele pode voltar e eu quero que ele volte a ser o grande Mourinho. O Mourinho do Futebol Clube do Porto pegou num Porto que a maioria não conhecia os jogadores e transformou aquilo e foi campeão europeu. Muito bem, meus senhores, falar em campeão europeu, não sei se sabem, se estiveram atentos, mas hoje já houve já é um finalista para a final da Liga dos Campeões. Sim. Temos surpresa, o Manchester City pela primeira vez na história consegue qualificar-se para a final da Champions League. Não foi o Bernardo Silva, nem foi o Kun Agüero, nem foi o Gabriel Jesus, mas sim o Riyad Mahrez. Se calhar ninguém estava à espera que este senhor fizesse 2 golos. O que é certo é que recebeu, na primeira mão tinha vencido por 2-1 no Parque dos Príncipes e hoje recebeu no Etihad e venceu por 2-0. Muito Manchester City, pouco Paris Saint-Germain. Este Paris Saint-Germain que tenta botar a mão à orelhuda, mas não consegue. Como é que vês esta qualificação do City para a final? Opa, tu estavas a dizer surpreendente a qualificação do Manchester City, mas eu acho que, tendo em conta o dinheiro que foi lá investido, eu acho que surpreendente é só agora eles estarem a chegar à final. Sim, só agora conseguirem chegar à final. Tens razão. Parece-me claramente o candidato mais forte a ganhar a Liga dos Campeões, independentemente de quem vá defrontar, seja Chelsea, seja Real Madrid, parece-me ser o principal, a equipa em melhores condições. E eles têm 2 coisas que eu acho interessante, 3 coisas que eu acho que foram determinantes para o sucesso agora do City, que é, eles tiveram um mau arranque da época, não é? Mas a contratação de Ruben Dias foi muito importante para a estabilidade defensiva da equipa. E outra coisa que é o Gundogan e o Rodri terem conseguido dar a estabilidade no meio campo necessária para depois quem está na frente poder ter uma maior liberdade e maior criatividade. E acho que o City são 2 pormenores muito importantes. E o terceiro é irónico eles terem com o Agüero e o Gabriel Jesus e mesmo assim eles jogam sem ponta de lança. Jogam sem um ponta de lança fixo e que realmente já tinha assim jogado no Barcelona, se não me engano. Uhum. Sim, no Barcelona era assim também. É verdade. Também, quando o Villa saiu... Tinha o Villa, pois, era isso que era falso ponta de lança. Sim, mas depois mesmo mais que saiu o Villa, eles conseguem jogar sem ponta de lança. E... Marco, é um pouco como faz também, se calhar, o Liverpool, mas o Firmino
Opa, o Firmino não baixa assim tanto, ou melhor, o Gabriel Jesus ou o Bruno não baixam tanto como o Firmino, não é? Tem o Kevin De Bruyne. É que o Kevin De Bruyne é que faz de Firmino. É basicamente isso. Sim. O Kevin De Bruyne faz de Firmino e depois tens o Sterling e que por acaso não foi o Sterling, foi o Foden e foi o Mahrez que depois fazem, digamos assim, de Mané Salah, ou seja, avançados que depois atacam a oportunidade e o City conseguiu vencer, vai vencer o campeonato, mais tarde ou mais cedo, e está na final da Liga dos Campeões e parece-me ter condições para ganhar, porque tanto o Chelsea, primeiro que o Chelsea eliminou o Porto e pronto, portanto merecem ser eliminados só por causa disso, e o Real Madrid, que sinceramente não... o Real Madrid é sempre aquele histórico na Liga dos Campeões, não é? Aquela equipa que pode não estar a fazer um campeonato especial, mas que chega à Liga dos Campeões e é incisivo, mas parece-me que o coletivo de Manchester City é muito mais forte e acho que... Sim, ainda para mais é uma equipa, Marco, ainda para mais, como tu disseste há pouco e bem, é uma equipa que está com água na boca, eles querem ganhar a Liga dos Campeões. Aliás, o Guardiola foi contratado para ganhar a Liga dos Campeões e vão chegar à final com uma vontade muito grande. Agora, é como diz, não deixa de ser engraçado. Os finais são para ganhar. Diz isso. Não, só ia dizer que lá está. Eu acho que aqui a questão é que o Guardiola, eu só fazendo aqui a comparação com o Mourinho, o Mourinho aparece em alta na época de 2002, 2013, ou seja, vai quase fazer 20 anos. O Guardiola aparece em 2006, 2007, ou 2007, 2008 no Barcelona, ou seja, faz para aí 15 anos. E o Guardiola também já passou por uma fase em que também parecia que estava a ser ultrapassado e, no entanto, ele conseguiu reinventar-se e parece que agora vai conseguir levar o City à glória e, portanto, é sinal que o Mourinho também é possível que consiga fazer o mesmo. Sim, ainda voltando um pouco ao Mourinho, eu custa, porque o Mourinho em 2016, 2017, com o Manchester United, ganha a Liga Europa e consegue a melhor qualificação após a saída do Alex Ferguson na Liga Inglesa, quer dizer... Não, quer dizer, e já o Mourinho, mas pronto, mas isso é voltar atrás na conversa e não é por aí. Ricardo, quem é que colocas as fichas? Achas que estás de acordo aí com o Marco? Achas que o City está bem lançado, independentemente de ser o Chelsea ou o Real Madrid? Achas que o City está bem lançado para ganhar a Orelhudo este ano ou não é bem assim? Ou é ali como diz o Vítor, cuidado com o Real Madrid? Eu não diria cuidado com o Real Madrid. Eu prevejo que o Chelsea amanhã consiga segurar a eliminatória e passar o Real Madrid. Não vejo fulgor suficiente neste Real Madrid para passar o Chelsea. Aliás, o próprio registro defensivo do Chelsea, desde que tem o Thomas Tuchel, indica nesse sentido mesmo. E também por essa razão, pelo trabalho que o Tuchel tem feito, acho que será, sendo a final da Champions, um Chelsea-Manchester City, acho que será uma final muito interessante de seguir, porque vão ser dois estilos de jogo bastante, como é que é dizer, que encaixam bem, não é? Um jogo de posse, um jogo mais de transição rápida por parte ou seja, um jogo de posse por parte do City e um jogo mais de transição rápida por parte do Chelsea, também com muito bom controle defensivo. Em relação ao City, isto, Ricardo, seria a segunda final seguida só com equipas inglesas. Sim. Que o ano passado foi o Liverpool-Tottenham. Isso foi há 2 anos. Foi há 2 anos. Desculpa. Eu ia-te dizer é que são 2 finais seguidas, caso o Chelsea passe, com Thomas Tuchel. Isso sim. Desculpa. Mas, e outra nota, 2 finais seguidas e novamente a chegar lá ao Chelsea, eu estou aqui a supor, ou pelo menos a pôr as minhas fichas todas no Chelsea, em que o Tuchel é o underdog. Mas passando isso, em relação ao jogo do City, eu achei piada ao que o Helder disse, de ser sem esperar, se calhar sem esperar só na parte da história, porque acho que tudo indicava que o City ia ultrapassar este Paris Saint-Germain. Aliás, o City é neste momento o melhor futebol da Europa, acho eu.
da forma como vejo. Ricardo, eu disse sem esperar, ou melhor, porque o City vinha constantemente a falhar o acesso à final. Sim, eu percebi. Não, eu percebi. Vocês têm razão. Olhando para aquilo que é a história do City na Champions, se calhar não era o mais esperado, mas olhando para aquilo que o City tem feito em campo, acho que é justíssima esta final, tanto para o Pep Guardiola, tanto para o Pep Guardiola como para o projeto City. E era isso que eu também ia dizer. Olhamos para o City do ano passado, que se calhar foi uma equipa. Eu não quero dizer deixar um bocadinho a desejar, porque o Liverpool teve implacável na Premier League, mas pronto, não foi capaz de fazer frente ao Liverpool durante toda a época. E nesse sentido foi. Acho que é uma vitória para os dois, tanto para o Pep Guardiola como para o City. Aliás, olhando para a equipa que o City apresentou, como por exemplo o Zinchenko a titular. Mesmo sem jogar sem ponta de lança, ou seja, com o Agüero no banco, Raheem Sterling no banco também, é a demonstração da força e da organização da equipa. Ou seja, eu olho muito para isto, a equipa é muito forte e muito equilibrada ao mesmo tempo. Por isso, assim, também temos o dinheiro que o Marco falou no início, logo da intervenção, mas eu acho que em todo o caso tem muito mérito. E por isso, só tenho que dar os parabéns. Eu por acaso concordo aqui com o Nuno Silva, como vocês estão a falar, e eu também estava a lembrar, porque ele comenta aqui, atenção, que é bom lembrar que o Chelsea foi campeão europeu e o Inter do Mourinho eram underdogs. Eu lembro-me na altura, eu até fui confirmar com os nomes. Eu que os nomes são um bocado pô, mas era o Roberto Di Matteo, o treinador, que ia entrar a meio da temporada e ninguém dava nada pelo Chelsea, e o que é certo é que ele chega à final e ganha ali os campeões. Força. Mas atenção, não só ia dizer que eles ganham essa Liga dos Campeões, mas ainda estão para saber como é que ganharam. Pois, eu ia dizer isso. Mas é essa a ideia. Principalmente quanto ao Barcelona, aquilo foi incrível. Mas é por isso. O Barcelona, foi quando o meu pai escolheu pelo Fernando Torres. Mas olha uma coisa. Mas é por isso que o Nuno Silva está a dizer, e bem, que eles não eram favoritos, não é? Não eram favoritos. O Inter de Milão, eu não diria nem tanto a final, mas o Mourinho deve estar para. Quer dizer, o Mourinho deve achar que fez, atenção. Mas ele faz uma meia-final com o Barcelona que ele dinha hoje não deve perceber bem como é que aquilo aconteceu para ele chegar à final. E é certo que era o underdog. Eu posso-te lembrar disto aqui. Virar para a bancada dos adeptos do Barcelona. Essa meia-final foi mítica. A meia-final contra o Barcelona, eles fazem um jogão contra o Barcelona em casa, ganham 3-1, para depois estarem a perder 1-0. Fazem um jogão. Sim. E depois têm o azar de um Camp Nou, o Tiago Mota expulso, até logo à meia hora do jogo, não tem cor, mas até foi um bocadinho polémica, o segundo amarelo ou o primeiro amarelo, poderia não ter visto. E depois, foi por o Eto'o a defesa esquerda, que é aquilo que ele foi por o Eto'o a defesa esquerda. Foi faca nos dentes e está a andar. O que é? Porque as finais são para ganhar. A única equipa que não ganha finais na Europa agora é o Benfica. De resto, os underdogs eles estão lá para ferrar as orelhas aos outros. Não, eu digo porque a malta eu acho que o Chelsea, eu acho sinceramente que o Real Madrid vai eliminar o Chelsea, porque o Real Madrid tem categoria para a Champions. Agora, depois de uma final, qualquer equipa pode ganhar. Bruno, o que o Vítor está a falar, que para ele a maior surpresa, o Vítor Salgado, foi o Bayern ter sido eliminado da Champions. Concordas com isso e achas que após o Bayern ter sido eliminado, o Manchester City perfila-se como o principal candidato a vencer a Champions League este ano? Sem dúvida, olha, nós tínhamos falado, nós os dois tínhamos considerado que o Bayern Munique seria o maior candidato a vencer novamente a Liga dos Campeões. Eu assim o considerava. Para mim, a partir do momento em que cai o Bayern, era entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City que seriam os verdadeiros candidatos a vencer esta Liga dos Campeões. Referi muitas vezes também aqui que uma equipa não tão grande poderia este ano conseguir vencer a Liga dos Campeões. E eu continuo a acreditar nisso. Porque, assim, apesar de eu considerar o Manchester City neste momento favorito, eu vejo neste Chelsea muito daquilo que foi o Chelsea campeão europeu com o Di Matteo. Eu vejo muito isso.
aquele pragmatismo, aquela maneira cínica que se apresentou em campo, faz-me lembrar muito aquele Chelsea. Portanto, eu não sei até que ponto não iremos ter um Chelsea novamente campeão europeu. Dou o favoritismo ao Manchester City, sim, mas se o Chelsea passar amanhã, eu acredito que o Chelsea pode ser campeão europeu, recordando aquilo que aconteceu na sua única vitória da Liga dos Campeões. E pronto, o Marco já foi ao futuro ver quem é que vai à final, digo eu, porque eles acabam de desaparecer, mas é isso, Bruno, vamos lá ver. Se o Chelsea for à final, olha, sábado temos já um petiscozinho, porque vai haver para a Premier League o jogo, o Manchester City-Chelsea, por isso já vai dar para ter mas o Real Madrid, vamos ver, são 13. Eu acredito, Helder. Eu percebo, eu entendo isso tudo, a história do Real Madrid. Agora, o que eu olho para este Real Madrid, eu acho que é o Real Madrid mais fraco dos últimos 20 anos. Eu sou capaz de dizer isso. É o Real Madrid mais fraco dos últimos 20 anos. E eu não consigo... Ainda partem em desvantagem, se não me engano. Agora passa na mão. Está 1-1 e foi em casa do Real Madrid. Não, a questão aqui é que eu não consigo ver... o Real Madrid pode ser campeão europeu. Agora, sinceramente... Para mim, é o pior Real Madrid dos últimos 20 anos. O melhor jogador é o Benzema. Mas o Benzema é o melhor jogador e também é dos melhores pontas de lança da Europa de muito longe. Está ali tac-a-tac com o Lewandowski, se bem que são jogadores diferentes. Mas o Benzema é um fora de série neste. Aliás, o que lixou um bocadinho o Bayern foi o Lewandowski a solucionar. Vamos pegar a bulha, assim, não, Ricardo. Eu acho o Benzema de uma categoria que cuidado. Tem categoria, tem. Sabes qual é a categoria dele? É nenhuma. Vamos seguir caminho. Não gosto do Benzema, nunca gostei. Acho que é um jogador, como ele a França fez muito melhor, mas pronto, são opiniões. Meus filhos, vamos avançar para o nosso campeonato português, como eu disse há pouco. E, Ricardo, mas não fiques amoado. Eu estou quase a mandar a internet abaixo. Sabes que uma das vantagens de ser moderador é esta, que eu posso deixar sempre o assunto, a minha frase e a minha opinião. E também, vamos ser justos. Já estás a comparar o Benzema com o Thierry Henry e 3 Henri's. Também a França é que habitou mal. Sim, isso também é verdade. Também pode ser. Tens toda a razão. Não são opiniões, isso vale o que vale. Mas, meus filhos, vamos avançar para o Campeonato Nacional. Faltam 4 jornadas para acabar. Esta semana, como eu disse há pouco, ao clássico eterno, Porto Benfica. Mas nós, para já, vamos falar sobre a jornada número 30. E eu não vou fazer aquela introdução muito grande, mas jornada 30, mudanças houve algumas, continua tudo muito confuso lá para baixo. Bruno, vamos lá, esmiuça aí a jornada 30, não fales tudo, que é também para dar aí hipótese aos teus colegas. Okay. Não, eu vou só falar daqui duas pinceladas e depois os colegas continuam. Para mim, uma das grandes surpresas da jornada foi, sem dúvida, se não a maior, a vitória do Marítimo em casa contra o Sporting de Braga. Um Sporting de Braga que eu pensei sinceramente que ainda ia ferrar os pés ao terceiro classificado para tentar chegar à Champions, mas tem perdido algum gás. E o Marítimo, que surpreendentemente, ainda há pouco tempo nós diríamos, era um dos maiores candidatos à descida, já está em 12º lugar, com 6 pontos acima da linha d'água e vai caminhando para a permanência. Portanto, este resultado, sem dúvida, fiquei muito, muito, muito admirado. Também reforçar a vitória do Vitória de Guimarães, finalmente o regresso às vitórias do Vitória em casa com o vizinho Moreirense, também da cidade de Guimarães, que reforça, portanto, a ida à Conference League por parte da equipa minhota. Portanto, teria estes dois destaques, portanto, o resto deixaria para os meus dos colegas. Muito bem. Ricardo, destaques da Primeira Liga, da jornada 30. Eu queria, em relação ao Braga, eu queria dizer mais uma coisa. Note-se que na próxima jornada temos um Braga Passos de Ferreira. É um jogo que, em termos de tabela classificativa, não vai dizer muito, porque o Braga, no limite, aproximar-se-á do Benfica, conforme o resultado do clássico, ou então o Passos de Ferreira aproximar-se-á do Braga, mas nada que 10 pontos não cheguem para o Braga garantir o 4º lugar.
as diferenças não são muitas, mas será por aí. Em relação ao resto dos jogos, tivemos também um Paços de Ferreira Belenenses, que também vimos o regresso às vitórias do Paços de Ferreira, que teve a jogar só com 10. Não foi durante muito tempo, mas teve o Heller Ferreira expulso e já não vai jogar em Braga. E se calhar outro destaque que eu também dava era o Boa Vista e o Santa Clara, que se defrontaram e empataram 3-3. E o Boa Vista, estou a dizer, belo jogo, e o Boa Vista, mais uma vez, com um jogador expulso, ele esteja no banco ou esteja no relevado, vai sempre o jogador sempre expulso. Isto está bravo, a coisa está brava para o lado do Beto. É engraçado que ele está no banco e leva 2 amarelos seguidos. Isto aqui entra a cabeça de muito pouca gente. Em relação a isso, eu até posso dar nota de outra coisa. Eu não concordo muitas vezes com os comentários paralelos ou laterais que o professor JJ gosta de emanar durante as suas conferências de imprensa, mas desta vez acertou na mousse e disse que há muita gente a falar a partir do banco durante os jogos. Isto faz sentido nenhum, e acho que esta mão pesada, entre aspas, que se calhar nem foi mão pesada, foi normal, em cima do Nuno Santos, tem que se estender a todos os restos dos jogos da Liga. Os jogadores não podem simplesmente estar em... Diz isto. Não, eu ia dizer, eu concordo contigo, o problema é que é o Jorge Jesus e o Benfica a falar sobre isso, porque eu não sou um exemplo para ninguém, né? Mas são contas de outro rosário. Mais ou menos, eu acho que o Jorge Jesus estica-se um bocado no banco, mas também não vejo o resto dos jogadores todos a esticarem-se assim tanto. Em relação a levantarem-se todos do banco quando há alguma falta ou o quê, concordo. Mas não vejo os jogadores sempre a picar a pá, mas também não é por aí. Eu acho que é geral no campeonato português. Não é o Benfica é mais nem é menos, ou o Porto é mais ou é menos, o Sporting. É geral. Eu vou-te dar uma opinião. Eu vou dar uma opinião sobre isso, que vai um bocadinho contra a corrente. Mas sabes que eu gosto de ir contra a corrente. Mas eu acho que está também muito fácil para um árbitro no nosso campeonato. Atenção que eu não estou a dizer que eles estão bem nos bancos, não é isso. Mas é muito mais fácil ir ao banco e expulsar um jogador aqui do que expulsar um jogador que está a jogar e que dá uma sarrafada. E neste fim de semana houve uma agressão ao jogador, ao Daniel Bragança, se não me engano. Acho que é o Daniel Magra, o miúdo do Sporting, o médio do Sporting que teve no Estoril. Marco, ajuda-me aí. O Daniel Bragança. Daniel Bragança, sim. O miúdo levou um soco na cabeça do jogador do Nacional, quer dizer, e nada. Às vezes manda-se uma boquita ou outra no banco e eles é logo para a rua. Está muito fácil. Mas pronto, seguido para bingo. Marco, os teus destaques aqui da Primeira Liga. Só mais uma nota em relação ao... Desculpa, só para fechar a questão do Boa Vista Santa Clara. O Boa Vista neste momento fica no... Fica não, já estava no antepenúltimo lugar em que disputará o play-off, se assim se mantiver, e vê-se a vida muito difícil para estas equipas. Está complicado mesmo. Era só isto. Está mesmo complicado. Força, Ricardo. Força, Marco. Não, pá, eu também já agora, já que estamos no assunto do Boa Vista, pá, que o Boa Vista também tem tido um azar muito grande. Pá. Foi um jogo muito interessante, Santa Clara Boa Vista, em que teve reviravolta com reviravolta, e o Boa Vista teve a ganhar até aos 94, e depois praticamente no último lance o Fábio Cardoso empata para o Santa Clara. Uma vitória que teria feito maravilhas ao Boa Vista, que teria ajudado e muito a equipa a respirar melhor. Teria até ultrapassado mas estaria com os mesmos pontos que o Rio Ave, com o Famalicão. E sendo assim, está a 2 pontos. As duas equipas que pronto, se calhar no Nacional não vou falar, porque se calhar vamos falar mais à frente, mas o Farense, que empatou com o Gil Vicente e pronto, começa a... Não perdeu grande pontuação para os adversários diretos, porque o Rio Ave também empatou com o Portimonense e o Famalicão perdeu com o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista, como vimos, empatou. Mas é mais uma jornada que passa e o Farense continua na zona de despromoção. Tem 4 pontos de vantagem para o Rio Ave. E é pena... O calendário é complicado. Sim, o calendário deles é muito complicado. E é uma pena, porque o Farense realmente é uma daquelas equipas que nós temos vindo aqui a falar, que até joga bem
mas que realmente a vida está muito difícil para eles conseguirem se manter na primeira liga. Sim. Vai ser duro. Eu por acaso estou com muita expectativa para ver o playoff entre o décimo, da primeira liga, 16º, o 16º e o terceiro. O terceiro da segunda, até porque na segunda o terceiro também está ali uma luta muito renhida. Arouca Académica e Feirense. Exatamente. O Vizela em princípio está a ficar em segundo. Sim, também não vamos descartar, atenção lá o Chaves. O Chaves também, apesar que teve agora maus resultados, mas também não está muito longe, está a 3 pontos. Sabemos a competitividade da segunda liga, eles rapidamente conseguem se aproximar. Mas está interessante, vai ser muito interessante ver, porque com o Boa Vista e tudo, com o futebol que pratica, acho que qualquer equipa pode cair aos pés de uma equipa Aqui a pena é que, repara os clubes que estão na calha, que é Boa Vista, Rio Ave, Famalicão, Gil Vicente e Marítimo, que são basicamente estes clubes que estão aqui a lutar, e juntando o Farense, não é? Estão a lutar para se manterem na primeira liga. São praticamente todos os clubes, tirando talvez aqui o Famalicão, que tem menos historial da primeira liga, são todos clubes com bastante presença da primeira liga, não é? O Rio Ave, mesmo o Gil Vicente, o Boa Vista e o Marítimo são clubes que nós estamos habituados já a ver, não é? O Gil Vicente teve aquele... O Gil Vicente subiu há pouco tempo mas foi por causa daquela situação, foi por causa daquela situação também do caso de Mateus. Teve aquele interregno. Mas pronto, é uma equipa que também nós estamos habituados a acompanhar aqui na primeira liga. E está muito, muito interessante. Está muito interessante de acompanhar. O Famalicão, eu estou a ver aqui os jogos do Famalicão. O Famalicão recebe agora o Santa Clara, vai a Guimarães, depois recebe o Nacional e vai a Moreira de Cónigo. Eu sinceramente, o Famalicão de todos... Pois é, o Famalicão acho que é daqueles que a princípio eu arriscaria que não vai descer, nem vai ao playoff. Sim. Eu até arriscaria por causa do calendário o Rio Ave ir ao playoff. Pois. Por acaso amanhã eu também estou, infelizmente eu também estou a apostar aí o Rio Ave. Amanhã é um grande jogo, às 7 horas da tarde, que é o Marítimo Gil Vicente. E é um jogo que já pode ditar aí alguma coisinha, principalmente para o Gil. E o Gil, é que o Gil tem, rapidamente, aí amanhã ao Marítimo, depois recebe o Braga, vai a Passos Ferreira e depois é um jogo Gil Vicente Boa Vista. O último jogo na última jornada a decidir tudo. Na última jornada a decidir tudo. Mas a vida mais complicada está para o Boa Vista. Recebe o Tondela, vai ao Alvalade, depois recebe o Portimonense e lá está o jogo com o Gil Vicente. Vai ser luta até ao fim. É pena a luta. Vai ser interessante, mas é pena estas lutas serem só para ver quem desce, se fosse para o campeonato. É aquela situação, Eu acho que se o Boa Vista, tendo em conta o investimento que houve e supostamente investidores de fora que colocaram ali dinheiro, eu acho que se o Boa Vista não se consegue manter na primeira liga, poderá ser um início. Alguém poderá sair fora do bar, também parece. Vocês querem saber qual é o calendário do Rio Ave até o fim? Agora até me assustei. Tem Rio Ave Sporting amanhã, depois o Rio Ave vai aos Açores com o Santa Clara, recebe o Futebol do Porto e vai ao Nacional. O Rio Ave não... É muito complicado para o Rio Ave. Está muito complicado para o Rio Ave. Isto não está nada fácil. Quem diria que esta equipa que quase eliminava o Milan... É verdade. Ia estar nestas condições, é terrível, mas pronto. Mas lá está, mas isto não é, o futebol português não é só feito destas tristezas das equipas que lutam para não descer a divisão, no topo da tabela. Não está assim tão renhido. O Sporting precisa de... Até pode, eu não sei se o Sporting, caso o Porto perca, faz e o Sporting ganha. Não porque... Pode ser campeão em Alvalade. Não, porque o Porto tem a vantagem no confronto direto. Pois, o Porto tem vantagem no confronto direto, Não, eu ia tocar nesse assunto, Helder. Já agora que vamos entrar nos três grandes, vai ser interessante perceber o que é que vai acontecer agora nesta próxima jornada, porque pode definir muito
quando é que o Sporting pode ser campeão ou não. Portanto, o que acontecer na Luz, em caso que não seja vitória do Porto, aproxima o Sporting e leva a que o Sporting seja campeão em casa com o Boa Vista, possivelmente. Tudo aquilo que, se for uma vitória do Porto e o Sporting escorregar em Vila de Conde, ainda há ali uma resta de esperança para o Porto lá chegar. Portanto, vai ser muito interessante perceber, esta jornada vai decidir muito aquilo que vai acontecer, se vamos ter já campeão, se vamos ter... Eu vou-vos explicar como é que vai ser. Posso-vos explicar como é que vai ser o campeonato? Posso-vos explicar como é que vai ser o campeonato? Portanto, Sporting alguém está a apontar. O Sporting perde com o Benfica. O Porto vai ganhar os 4 jogos que faltam. O Porto ganha os 4 jogos que faltam. O Sporting perde na penúltima jornada contra o Benfica, a primeira derrota, e depois, em Alvalade, aos 90+2, o Marítimo marca o golo e carimba a manutenção. Só aí vai carimbar a manutenção e o Sporting perde o campeonato para o Porto. Quem vai marcar o golo do Porto no último jogo, quem vai marcar o golo do Porto no último jogo é o Kelvin, que vem de um charter diretamente para o Estado e vai entrar em campo. Vai entrar em campo nos últimos 2 minutos só para fazer o gol. Sim, Marcos. E o Brian Ruiz. E o Brian Ruiz vai falhar um gol, baliza aberta, também vem no charter. Em compensação no Sporting. Mas aí já toda a gente tinha ido embora. Ele vai chegar lá sozinho, mesmo assim, e vai falhar. Pronto, estás a navegar. Não, mas, opá, eu acho que esta jornada vai decidir muita coisa do que vai acontecer. Eu acho que esta jornada define principalmente o topo da tabela, fica definido praticamente. Acho que o Benfica não perde o terceiro lugar, o Porto não perde o segundo. E eu não sei se vocês concordam, mas já agora, aproveitando, e acho que é interessante até pensarmos isto, se acabar assim os 4 primeiros, ou melhor, os 5 primeiros, se acabar assim, seria um campeonato justo, ao Ricardo? Achas que era esta a tabela que era justa no término do campeonato? Opa, eu vou-te dizer, eu digo sempre, eu acho que quem vai com mais pontos merece, quem está classificado pelos pontos merece, e aí não há dúvidas, aí não há injustiças. Mas ouvi muito Jorge. Eu penso exatamente o mesmo, opa, eu sou um meritocrata, opa, tudo que seja tu marcar os pontinhos e estar-te na frente, para mim, opa, levas o troféu, para mim não há problema nenhum com isso. Agora, se era o que nós esperávamos no início da época, pá, não de todo. Ninguém esperava um Sporting campeão, e eu não diria muito menos, mas também ninguém esperava O Helder esperava. É verdade, o Helder foi um dos poucos que disse atenção aí ao Sporting. Vamos fazer... Eu achava que o Sporting tinha um plantel muito equilibrado, tinha conseguido um plantel equilibrado no fim do mercado de transferência, mas não esperava que o Sporting, a esta altura, pudesse ser campeão muito menos sem derrotas. Pois, eu não tenho... é isso, eu não sei se muito menos, mas também ninguém esperava, se calhar, o Paços de Ferreira em 5º lugar, mas de resto está a ser um campeonato interessantíssimo de seguir, quanto mais não seja por esta novidade de termos o Sporting em primeiro, com 6 pontos de avanço. Eu acho que é ótimo para o futebol português e para os próprios sportinguistas. Eu tenho que admitir que acabo por ficar com um amargo de boca relativamente ao Braga. Principalmente depois de eliminar o Porto da forma como eliminou na meia-final da Taça de Portugal. E que até nessa altura estava em 2º lugar. Pensei que o Braga fosse conseguir a qualificação para a Champions, ou que fosse, pelo menos, causar mais complicação do que aquela que neste momento está a causar. Porque, se não me engano, o Porto e o Benfica já garantiram pelo menos a pré-qualificação para a Champions, porque eu acho que o Braga já não consegue roubar o terceiro lugar. Não, o Braga está a 8 pontos do Benfica. O Braga ainda pode chegar tanto ao terceiro como ao segundo. O Braga consegue chegar ao segundo? Matematicamente. Matematicamente sim. Okay. Vocês acham que há 12 pontos do Porto, mas... Tu que pegaste aí no assunto deve... Braga... Não sei se consegue. O Porto tem boa abaragem sobre o Braga. Porque ganhou em critério não é o confronto direto? É o confronto direto. Pronto. Então o Porto tem vantagem sobre o Braga. Fez mais golos. O Porto pelo menos bem parecia
pelo menos Tem golabaragem nos jogos, ok. O Porto. Marco, deixa-me pegar aí num assunto. Tu pegaste no Braga, o que é que te parece? Achas que o Salvador vai manter o Carvalhal ou esta parte final está a matar o Carvalhal enquanto treinador? Opa, é assim, acho que é injusto analisar o trabalho do Carvalhal só por esta ponta final. Até porque também é uma época um bocadinho atípica. E é uma taça de Portugal também, não é? E há também é uma taça taça para ganhar. Sim. Acho que a princípio, pelo menos o quarto lugar o Braga vai conseguir, que acho que pronto, é o mínimo dos mínimos a nível de campeonato que seria expectável para o Carvalhal. Portanto, eu acho que ele merece continuar para a próxima época e tentar ter uma segunda oportunidade para ver o que é que consegue fazer. Não sei se o Braga vai conseguir mantê-lo, porque pelos vistos existe pessoal que o quer, ele já falou disso, que depende muito também do presidente e se ele está disposto, se alguém está disposto a pagar a cláusula dele. Portanto, também existe essa incerteza se ele vai continuar ou não. Não acho que seja tanto o Salvador o despedir, mas sim se alguém chega aí e exatamente o contrário. Mas isto é interessante porque no tempo o Bruno lembra-se, o Ricardo não se deve lembrar, o Marco não sei, mas no tempo do Caroglá, quem é que imaginava que o Braga ia estar em quarto lugar e íamos dizer que era pouco? Era a equipa do meio da tabela. Aquilo era o Braguinha. Agora já é o Braga. Eu sou honesto, eu lembro-me do Braga forte sempre. Forte e competitivo. Sim, era uma equipa chata de bater o Braga, isso sempre foi. Mas ninguém naquela altura diria que, como o Marco está a dizer, eu acho que naquela altura dizer que o Braga ficava em quarto, eu acho que os bracarenses, eles esfregavam todas as mãos, e a gente aceita. Assinavam todos por baixo, não é? Hoje em dia nós dizemos que o Braga, o mínimo é ficar em quarto lugar, e eu concordo. É engraçado recordares esse tempo, Helder, porque nós fomos habituados na nossa infância, juventude, a ver a classificação quase isto: Benfica, Porto ou Porto, Benfica, Sporting, Boa Vista ou Boa Vista, Sporting, e depois o Marítimo, Vitória. Só depois é que aparecia para lá o Braga. Mas lá está. Então eu acho que aquilo que nós estamos agora aqui a dizer merece que o Vitória pare, sente e reflita um bocadinho sobre aquilo que tem feito estes últimos anos, porque é incrível como é que o Braga, que estava tão atrás do Vitória, ultrapassou e está muito mais sustentado agora no panorama nacional, não é? E mesmo nas competições europeias, muito mais sustentado e implementado do que o Vitória, não é? Que teria tudo para conseguir estar maior que aquilo que está. Eu acho que isto é contra Eu acho que isto é contra os rosários, mas para mim tem a ver com a estabilidade diretiva que se impôs em Braga, porque houve uma passagem de testemunho do antigo presidente, o Mesquita não me recordo agora. Mesquita Machado. Era uma passagem do Mesquita Machado para o atual presidente, e depois houve, portanto, este trabalho contínuo, lá está, é uma continuidade, há uma continuidade. O Vitória não, o Vitória está a haver sempre um bocadinho uma revolução, não é? O Vitória não há uma continuidade. Eu acho que isso também é que leva a uma consolidar trabalho, porque assim, por muito que custa, por vezes, o Braga nem sempre conseguiu estar em grande. Houve aqui uma escorregada lá aqui, outra ali, mas houve aquela continuidade, e isso traz cimento ao trabalho. O Vitória não. O Vitória tem vivido nos últimos, 15 anos, 20 anos, muita instabilidade, desde o Pimenta Machado, praticamente. Eu não quero, se calhar, o Valério era capaz de explicar isto melhor que nós, mas praticamente, desde o Pimenta Machado, que o Vitória vive sempre nesta estabilidade diretiva. E isso não cimenta as equipas. Eu concordo, e também temos que acrescentar aí outra coisa. O Vitória tem uma descida à segunda divisão pelo meio. Exatamente. Também atrasa a própria evolução do clube. Mas acima de tudo, eu acho que um dos grandes méritos que o Salvador tem, não sei se o Mesquita Machado já tinha começado isso, até é extra-futebol. É eles terem conseguido unir a cidade ao próprio clube, porque não existia, meu. Certo, eu vi há pouco tempo um jogador da década de 90 do Braga,
a dizer que entrava em campo num jogo Braga-Benfica, o estádio estava pintado vermelho e branco, mas era o vermelho e branco do Benfica. E tu hoje em dia não, tu tens um clube já com identidade, e até posso fazer a ponte para um assunto que ontem, acho que foi ontem, hoje ou ontem andou a rolar, que foi o caso do Sporar, que o Sport, não sei se vocês estão a par, que o Sporar foi comentar o Sporar para marcar gols, para fazer comentários, é muito jeitoso. Na publicação do Fedalas estamos quase a ganhar o campeonato. Só faltou isso. O gajo, na cabeça dele, ninguém o segue nas redes sociais. Ninguém o segue. Epá, não, ou na cabeça dele ele não tem a noção do que hoje é o Braga. E o que é certo é que foram lá pressionar, os adeptos foram pressionar a direção, sei lá, quem gera aquilo, e ele vai ser castigado. E isso é cultura desportiva já, é cultura de campeão, é daqui a uns anos o Braga continuar a crescer e a criar o seu lugar cada vez mais. Eu acho que o António Salvador vai ter que tomar uma decisão, que é, vai ter que investir uns milhões para trazer 2, 3 jogadores que queiram, que faça subir o Braga para outro patamar. Vai ter que investir, isso aí acho que é a grande dificuldade que o Braga tem neste momento. Eu até vou fazer aqui um bocado de futurologia com o Braga, só para fechar, em que o José Mourinho corre-lhe mal na Roma, o Braga vê ali uma janela de oportunidade, junta ali meia dúzia de jogadores já consagrados e traz o Mourinho e o Braga saca aí um campeonato. O Mourinho chega, não faz nada, e o Braga na época a seguir está na terceira distrital porque não tem dinheiro para pagar a ninguém. Também é possível. Eu só ia dizer mais uma coisa em relação ao Vitória. Desculpa, eu só ia dizer uma coisa em relação ao Vitória. Eu acho que neste momento não, há uns anos para cá, o Vitória, ou a presidência do Vitória, é um lugar muito desejado. E isso traz ali sede de poder, e com a sede de poder vêm, se calhar, pessoas não tão bem intencionadas para o Vitória. E isso há de ter como é que é dizer, há de ter criado ali alguma instabilidade no clube, também muitas forças negativas, no sentido de quem vence a corrida para a presidência depois tem muita contestação por aqueles que perderam, ou por parte da equipa que estava a tentar a presidência que perdeu, e isso aí acabou por criar muita instabilidade no clube. É a leitura política que eu faço da coisa, pelo menos. Sim, faz sentido. Sim, faz sentido, mas lá está, não conseguiram, depois do Pimenta Machado. Bruno, eu por acaso não tenho muita lembrança assim do Pimenta Machado, mas aquilo que o Pimenta Machado também era uma constante guerrilha, não era? Lá em Guimarães. Não, pá, o Pimenta não, o Pimenta uniu, o Pimenta ajudou a unir. O Vitória sempre foi uma equipa que teve a cidade unida, não é? À volta do clube, mas o Pimenta ainda conseguiu aglomerar mais aquilo. O Pimenta era um bocadinho muito estilo Valentim Loureiro. Só não falava tão... mas era muito estilo Valentim Loureiro. E o Valentim Loureiro não foi preso, ele foi. Mas isso são outros 500. Mas o Pimenta Machado, por muito... Porque um gajo gosta ou não da atitude dele, ele marcou muito a Vitória. Exatamente o estilo, ele marcou muito Vitória, e ele cimentou muito Vitória nos primeiros lugares. Aliás, o Vitória chega a fazer terceiro lugar, se não me engano, até mais que uma vez, na altura do Pimenta Machado. Acreditava-se que o Vitória, agora como estamos a olhar para o Braga, na altura acreditava-se que o Vitória podia chegar ao título. Era um bocadinho o que o Braga está a acontecer hoje. Na altura era o Vitória. Portanto, era uma equipa, lá está, muito mais próxima dos grandes do que é agora. O Vitória deixou um patamar e o Braga subiu 2 patamares. Muito bem, maltinha. Estamos a terminar o 11. Vamos ao nosso remate final. 59 minutos. Eu gosto quando o tempo... Isto é Kaizen, meu. E nem falámos dos grandes. Futebol dos grandes, meu. Ninguém viu. Não, pá. Eu acho que o interessante também é isto, porque repara como nós conseguimos estar aqui a falar sobre o Vitória, sobre o Braga, e falámos também, por exemplo, eu acho que em termos de gestão de clube, e se calhar para outro assunto, acho que o Passos Ferreira tem uma gestão de clube muito boa, dentro das suas possibilidades. E o próprio Rio Ave também, embora esteja a ter uma época difícil, o próprio Rio Ave também tem
tu vês o Passos Ferreira hoje, tem um estádio, pá, que aquilo não é, mas para a realidade do Passos, cheio de conforto, cheio de qualidade, investiram ali muito bem, pá, e é que o futebol português e todo o futebol não é só as equipas grandes, e há muita gente que com meia dúzia de gestões consegue fazer trabalhos espetaculares, pá, eu gosto de valorizar isso. É bom estás a dizer isso porque, e tu conheces-me bem, se calhar até melhor do que o Marco e com o Ricardo, e tu sabes como eu gosto de distritais e de campeonatos nacionais sérios, etc. Era interessante as pessoas às vezes ver que também há muita qualidade, não digo só em termos de jogadores, mas até em termos de trabalho, exatamente, nestas divisões mais abaixo. E outra coisa, que é isso que eu admiro e tu conheces-me bem, é a paixão. É a paixão que essas pessoas entregam ao clube e pronto, aquela realidade, aquela amizade, é diferente. Isso é muito interessante, se calhar as pessoas, se calhar não estão tão ligadas a este ramo, identificam-se mais com o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, mas é muito, muito interessante se as pessoas começarem a ligar se calhar ao clube da sua terra, etc., vão começar a ver que há outra... Trabalha-se muito bem e há uma paixão diferente para seguir. Aquele amadorismo que se via até mesmo na primeira divisão. Epá, eu estive a ver o União de Leiria com o Vitória de Setúbal, são dois históricos da primeira divisão, eles a jogar ontem, acho eu. Epá, uma qualidade de jogo enorme, pá, já se trabalha muito profissional, até nos distritais já há clubes a trabalhar muito. Olha, o São Martinho há pouco tempo estava a jogar na terceira e eu lembro do São Martinho de Santo Tirso estar a jogar contra o Valongo, Bruno. Até te lembras contra o Rio Tinto. Contra o Rio Tinto, quantas vezes foi lá vir ao campo do São Martinho? Malta, vamos ao nosso remate final. Antes disso, deixar uma nota que é muito importante, porque eu ia me esquecer, e deixar uma, não, duas. Uma foi o Vítor Salgado que lembrou e bem. Ali o Estoril está de regresso à primeira divisão, a equipa da linha, os canarinhos estão de regresso à primeira divisão. Nós aqui no 11 damos o bem-vindo ao Estoril, agora damos pelo outro, o Vizela, que como diz o Nuno Silva, é um excelente exemplo do trabalho, que pode subir pela segunda vez seguida e agora para a primeira divisão, e dar uma nota espetacular ao futsal do Sporting Clube Portugal, que consegue vencer a Liga dos Campeões ontem ao bater o Barcelona 4-3, uma remontada. Os espanhóis sentiram o que é remontada. E pá, dar os parabéns ao Sporting Clube Portugal, mais um troféu. E quem diria, e isto eu falo para os sportinguistas que possam estar a ver, que o senhor Frederico Varandas iria ser campeão nacional da primeira divisão de futebol, vencer a Liga dos Campeões de futsal e estabilizar o Sporting até em termos diretivos. Está toda a gente com ele, a claque até já vai para o túnel do estádio e tudo. Já está a paz feita. Estou a brincar. Com isso estou a brincar, mas... Não, mas atenção que isto é ótimo para o Sporting e para o futebol português. Atenção. É espetacular. Criar ali um clima de paz que já não se via há muito tempo em Alvalade. Isso é importantíssimo. É pena depois haver uma dúzia de burros dos Diabos Vermelhos ou dos No-Name que decidiram ontem que queriam bater nos gajos, mas isso é para outros burros, com certeza não é para este programa. Maltinha, vamos ao remate final. Só antes do remate final, dizer ao pessoal, já que eu falei nos campeonatos distritais, que arranca este fim de semana, para quem quiser seguir, arranca este fim de semana o campeonato distrital da Associação de Futebol de Porto. Estejam atentos, vai haver jogos de certeza muito interessantes e muitos jogos a dar no Facebook dos clubes. Muito bem. Rio Tinto, não é, Bruno? Facebook do Rio Tinto, mas não é não sei se, provavelmente vai ser no Facebook do Pedroso, porque o Rio Tinto vai a Pedroso no domingo. Muito bem, quem tiver interesse, já é só seguir o Rio Tinto. Maltinho, agora sim, vamos lá, remate final. Ricardo, vou começar por ti. Manda aí o teu remate final. O meu remate final vai para a Ryanair. Isto aqui é uma bola pelos ares. Aqui um pouco aproveitando a onda do José Mourinho ou ter confirmado o contrato de 3 anos a começar na próxima época com a AS Roma. A Ryanair aproveitou este facto para publicitar na sua página os voos Roma-Londres por apenas 15 libras e disse algo muito engraçado, que é que o Mourinho, atendendo aos troféus que conseguiu ganhar no Tottenham,
é um número parecido com 0, não é mesmo 0, poderá perfeitamente viajar sem pagar só com a bagagem de mão. Portanto, acho que foi um momento muito engraçado e algo irónico para este Papa Títulos, que é o Mourinho. Mas também o homem ia jogar uma final e 2 dias antes ou 3 tirar o homem da final, mandar o homem embora. Quer dizer, nem às tantas tinha ganho. Bruno. Era uma final difícil, mas força. Manda aí o teu kick, o teu remate final. Olha, o meu remate final vai para um senhor poeta, o senhor Francisco Geraldes, jogador do... Era o Miguel Torga. É verdade, já dizem que... Aliás, e se ele tivesse o olho tapado, até lhe chamavam Camões. Por aquilo que ele escreve. Não, agora, a sério, longe vão os tempos em que o atleta, eu vou dizer um termo que não é muito bonito, mas era um bocadinho ao burrinho, tinha só a 6ª classe. Não. Hoje o atleta é um jogador totalmente diferente, um jogador com outro nível de cultura. Vemos, por exemplo, o Tarantini no Rio Ave, que já tem um curso superior, e entre outros jogadores. Portanto, o Francisco Geraldes acabou por escrever um livro, lançou um livro de poesia. O livro chama-se Cito Longe Tarde, e é um livro de poemas que ele começou a escrever num bloco de apontamentos. Muitas vezes, enquanto ia para os jogos, ia apontando o seu poemazinho, e hoje em dia consegue então lançar esse livro de poemas. Portanto, aqui está um exemplo de que hoje em dia o jogador é totalmente diferente, não é? Daquilo que nós conhecíamos. Sim. E até mais evoluído intelectualmente. Muito bem, interessante, Bruno. Tens que pedir à nossa jornalista de campo para te arranjar esse livro, para te ler. E fazeres a leitura aí de um poema do Francisco, a ver se realmente isto é interessante. Declamar. O nosso Bruninho declamar, assim. Isso era que era coisa linda. Vai ficar o desafio aí para tu declamares um dia. Deixa um poema aí do Francisco Geraldo. Marco, remate final. Pronto, o meu remate final vai para a despromoção do Parma, do histórico Parma, que confirmou-se este fim de semana que vai voltar à Série B, e é sempre uma pena, porque é uma equipa que por acaso eu até gosto bastante, e tenho recordações do Parma com Zolas, e não associas ao Parmalat ao Marquinhos? Sim, tinham sempre o patrocínio da Parmalat. Aliás, se não me engano, a crise financeira do Parma, que depois eles caíram para várias divisões, foi exatamente depois que com a Parmalat teve vários problemas financeiros e o clube teve dificuldades em pagar ordenados, e depois pronto, caíram algumas divisões. Não sei se o clube chegou mesmo a fechar, acho que não. Mas pronto, é sempre uma equipa que me traz muita nostalgia, do Crespo, do Asprilla, do Verón. Sempre os jogadores de grande qualidade, principalmente na década de 90, e vê-los outra vez na Série B. Pronto, traz-me sempre. E é o Parma do nosso Bruno Alves, né? Também vai. Exatamente. Vai descer juntamente com o Parma, infelizmente. É assim o futebol, as equipas... Por falar no Parmalat, eu estava-me agora a recordar, a lembrança que eu tenho da Parmalat é do Palmeiras, do Paulo Nunes, lembras-te, Bruno? O Palmeiras do Paulo Nunes, também era patrocinado pela Parmalat, juntamente com o Parma, e na altura que a Parmalat também deu o BR, por assim dizer, também teve muitas dificuldades financeiras. É assim, uns têm sucesso, outros não, umas equipas desaparecem, outras aparecem, ganham força. É assim que é o futebol. É isso que é bonito. Bruno, ias dizer alguma coisa? Estamos a lembrar agora, e não só, é que em Portugal aconteceu um caso semelhante. É que a equipa que foi patrocinada pela Parmalat, a partir daí caiu a pique. Sport Lisboa e Benfica. É verdade. Coincidências disto tudo, não é? É verdade. Começa aí a derrocada. É verdade, sim senhor, era muito leite. Maldito. O nosso 11 está feito. Obrigado a toda a gente que esteve aí. Obrigado à malta que partilhou e fez like. Obrigado por estarem desse lado a aturar estes 4 estarolas que são unidos pela paixão pelo futebol. E é isso. Todas as terças-feiras estamos aqui deste lado, contamos com vocês, porque realmente não tem assunto sem vocês. Malta, muito obrigado. Até para a semana. Fiquem bem. E Ricardo, a tua deixa final. Carreguem no sininho, pessoal. Grande abraço, malta.
Tchau, até semana. Tchau, tchau. Até para a semana.